Olá galera, essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre as algas, os protozoários e os fungos. Meu nome é Gustavo Cardoso, professor de Biologia. As algas, os protozoários e os fungos não são plantas, nem animais, nem bactérias. Coloquei algumas fotos deles aqui, eles são de outro reino, são do reino protista e do reino fungi. Aqui temos algas, aqui temos alguns protozoários, umas representações deles, e aqui temos alguns fungos. Eu dividi a nossa aula com esses subtemas aqui, que serão as características de algas, os principais filos das algas, a reprodução das algas, características de protozoários, os 6 filos dos protozoários, a reprodução de protozoários, características de fungos, principais grupos de fungos, reprodução dos fungos e associação mutualística. Vamos começar então pelas algas, né? As algas, elas são organismos eucarióticos fotossintetizantes do reino protista, ou seja, não são plantas do reino plantae, são do reino protista, é outro reino. Elas vivem no mar, nos lagos, nos rios e nas superfícies úmidas, e grande parte é unicelular, mas também existem as multicelulares, que são visíveis, tudo mais. Elas são divididas em filos e as características para a classificação são o tipo de pigmento presente no cloroplasto, que é a organela celular dela fotossintetizante, e o tipo de substância de reserva. E a composição da parede celular também é levada em conta. Substância de reserva que ela tem para viver mesmo, que ela armazena na célula delas. As algas, elas são subdivididas em 6 filos, que são as clorófitas, feófitas, rodófitas, crisófitas, pirrófitas e euglenófitas. A diferença entre cada um desses filos pode estar na parede celular, que pode ser de celulose, pode ser de sílica, pode ser de agar, entendeu? Ela diferencia de uma para outra. Ou na substância de reserva, que pode ser amido, pode ser óleo, pode ser paramilo, entendeu? Ou no pigmento do cloroplasto. O pigmento do cloroplasto seria a cor do cloroplasto, que diferencia a cor das algas. Elas têm cores diferentes. Mas você não precisa saber exatamente gravar a diferença entre cada um desses fios, porque eu acho que não é assim que vai cair no Enem. Você precisa saber que eles existem e que a diferença entre eles pode ser a parede, pode ser a substância reserva ou pode ser o pigmento. Eu separei as clorofícias e as dinoflageladas que são pirrófitas, e clorofícias, que são clorófitas, para a gente falar mais delas, porque elas são muito importantes. As clorofícias vivem em uma associação mutualística de endossimbiose com fungos e constituem líquens. O que seria isso? Elas vivem com outro fungo e elas fornecem alguma coisa para eles e os fungos dão alguma coisa para elas. O que elas fornecem para os fungos? Elas fornecem substâncias orgânicas. E o que os fungos fornecem para elas? Fornecem nutrientes. E eles vivem juntos nessa troca. E eu separei também as dinoflageladas. Por quê? Porque elas são responsáveis pelo fenômeno de maré vermelha, que é causado pela multiplicação exagerada delas no litoral. E aí fica esse tom avermelhado na água. Nessa situação, as substâncias produzidas por elas podem ser tóxicas e podem fazer mal para os peixes e para as pessoas que comem os peixes. Outro tema importante é fitoplâncton. O que a gente chama de fitoplâncton? A gente chama as algas microscópicas, que são fotossintetizantes e unicelulares que flutuam nos ecossistemas aquáticos, de fitoplâncton. A importância deles é porque eles representam a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos, ou seja, muitos animais comem eles e têm eles como fonte de alimento. Os grupos mais abundantes e representativos dos fitoplânctons são as algas dinoflageladas. Tem outras algas também, mas a mais abundante é a alga dinoflagelada. E, erroneamente, tem uma frase que cai muito nas questões, que fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. E não é verdade, porque o pulmão do mundo são os fitoplânctons marinhos. Por quê?
porque eles liberam para a atmosfera grande quantidade de oxigênio. Eles fazem fotossíntese e fazem mais fotossíntese do que a Amazônia, liberando oxigênio para a atmosfera. E eles são de extrema importância, tanto para o ambiente aquático e para a gente também. O fitoplâncton ele produz mais de 50% de todo o oxigênio da Terra e absorve até 30% do dióxido de carbono que é emitido por nós, fazendo fotossíntese. Você entende a importância do fitoplâncton, tanto para a vida marinha, como alimento, quanto para a produção de oxigênio? E eles são algas, são, na maioria delas, dinoflageladas. Está vendo a importância de fazer essa associação? Isso cai em questões do Enem e de vários vestibulares também, porque muita gente acredita que as plantas fazem mais fotossíntese, quando não é verdade. São as algas. E algas não são plantas. Algas são de outro reino, reino protista, não do reino plantae, lembrando. E a reprodução das algas, ela pode ser assexuada ou sexuada. Assexuada por bipartição e sexuada por alternância de geração, entre uma geração esporófita e uma geração gametófita, que produz gametas, e a geração esporófita produz esporos. Além disso, ela também pode fazer conjugação, que é quando ela só troca o material genético. Vamos falar um pouquinho também sobre as características dos protozoários, que eu coloquei algumas representações deles. Os protozoários eles não são animais, eles não são bactérias, eles são do reino protista, unicelulares, heterotróficos. Eles podem viver em água doce, salgada, em ambiente úmido ou no interior de animais, causando doenças até. Um tipo bastante comum de classificá-los é pelo modo como eles se locomovem. Pode ser por cílios, pode ser por flagelo, pode ser por pseudópode, ou eles podem não ter uma forma de locomoção. Eles são divididos em 6 filos. O filo Rhizópoda, por exemplo, ele é caracterizado pelos pseudópodes nessa forma. O filo Actinópoda ele é caracterizado pelos pseudópodes nessa forma afinalada, bem afinalada. O filo Foraminífera ele é caracterizado por uma carapaça, por onde saem seus pseudópodes. O filo Apicomplexa ele é caracterizado por protozoários esporozoários, ou seja, protozoários que não têm uma forma de locomoção, são carregados, são arrastados. O filo Zoomastigófora ele é caracterizado por protozoários que possuem um flagelo. E o filo Ciliófora, que é caracterizado por protozoários que possuem cílios e se locomovem através de cílios. Como eu falei, você não precisa gravar o nome desses filos. Você precisa saber que eles existem e que eles se diferenciam por essas características. Apesar também não ser tão difícil de gravar os nomes. E como é que funciona a reprodução dos protozoários? Ela pode ser assexuada por divisão binária, que a gente já viu várias vezes, eles duplicam o material genético e dividem. Ou pode ser uma reprodução sexuada por conjugação, que é considerada uma reprodução sexuada, apesar de não resultar diretamente no aumento do número de indivíduos. Nesse processo, 2 indivíduos se juntam por meio de uma ponte citoplasmática e trocam micronúcleos haploides. Eu coloquei um esquema aqui, que se fundem, esses micronúcleos se fundem, e depois de divisão dão origem ao macronúcleo. Com um material genético diferente, esses protozoários passam a fazer divisão binária para aumentar a quantidade de indivíduos. E agora a gente vai falar um pouquinho dos fungos, sobre o reino Fungi, que é um grupo de organismos eucariotas que inclui micro-organismos bem conhecidos como leveduras, bolores e cogumelos. Eles são, na maioria, constituídos por hifas, que são essas estruturas aqui, que podem ser divididas em dois tipos diferentes. As cenocíticas, que são dessa forma, são hifas de tubos contínuos e sem divisão, e as septadas, que são as com as paredes transversais, ou septos, delineando compartimentos celulares com 1 ou 2 núcleos. A parede das hifas ela é constituída basicamente por quitina, que curiosamente também está presente no reino
animal nos artrópodes, crustáceos, insetos e aranhas. E aqui nós temos o micélio. O que é o micélio? O micélio é um conjunto de rifas que cresce quando houver condições favoráveis. Os fungos, eles são heterotróficos saprófagos. O que isso quer dizer? Eles liberam enzimas que digerem matéria orgânica e causam apodrecimento de diversos materiais. Alguns são parasitas, outros vivem em relação harmônica, como a que a gente viu dos líquens, né? E durante a reprodução sexuada, os fungos eles formam rifas especiais que crescem em agrupamentos bem compactos e formam corpos de frutificação assim, que são os famosos cogumelos ou orelhas de pau, como esse aqui. Os fungos eles são divididos em 5 filos também, basicamente: quitridiomicetos, basidiomicetos, ascomicetos, deuteromicetos e zigomicetos. Eu coloquei uma foto de cada um representando aqui. Os quitridiomicetos eles são o menor grupo. Eles têm importância porque eles causam considerável prejuízo a plantas como alfafa e milho, a plantações, né? Eles vivem em meio aquático e em solos úmidos, próximo a represas, vivem da absorção de matéria orgânica que decompõe e muitas vezes parasitam também alguns animais e protozoários, além das plantas que eles causam prejuízo. Temos também os ascomicetos, muito famosos porque eles produzem estruturas sexuadas conhecidas como ascos, dentro das quais são produzidos esporos meióticos, que são conhecidos e chamados pelos biólogos também como ascósporos. Incluem diversos tipos de bolores e das trufas, famosas trufas caras que a galera come, as morcélias, o penicillium que a gente já comentou também, que uma das espécies produz penicilina, e as leveduras, como a Saccharomyces, por exemplo, que são unicelulares. Alguns também fazem associação com algas, aquela associação que a gente falou, formando os líquens. Outro grupo famoso são os basidiomicetos, são os que produzem esses daqui, ó, basidiomicetos. São os que produzem estruturas reprodutoras sexuadas denominadas de basídeos, produtores de esporos meióticos, os basidiósporos. O grupo inclui o cogumelo champignon, que a gente usa na culinária, orelha de pau, que eu coloquei aqui, ó, aqui atrás, e também a ferrugem e os carvões. Esses dois últimos que eu falei, eles são causadores de doenças em plantas. E por último, temos os zigomicetos e deuteromicetos. Esse aqui são os zigomicetos e esse é um dos deuteromicetos, que o deuteromiceto é um conjunto de fungos, né? São os fungos imperfeitos, fungos que a gente não sabe classificar, fungos que a gente não tem onde botar, são deuteromicetos. Os zigomicetos são esses daqui. Eles são mais conhecidos, o mais conhecido deles é o bolor, que cresce nas frutas e pães, aqui, ó. Esse bolor aqui, ó, esse bolor. Dá em doce também, o seu corpo de frutificação é uma penugem branca, que lembra filamentos de algodão, recheados de pontos escuros que representam os esporângios. Se você olhar de perto, você vai encontrar uns pontinhos escuros no meio da penugem branca. Os deuteromicetos, nós temos um exemplo de deuteromiceto, por exemplo, é o Aspergillus, que produz substância cancerígena. Então, vocês não precisam gravar todas as características dos filos, não. Mas bater o olho e identificar que é um fungo, saber as características de um fungo, é interessante, porque esses seres vivos, eles estão ao nosso redor. Eles não são plantas, eles não são animais, mas eles estão ao nosso redor e eles são muito importantes para a nossa vida e também podem prejudicar a nossa vida. E a reprodução dos fungos, ela pode ser assexuada ou sexuada também. A assexuada pode ser por fragmentação, solta um fragmento, né? Por brotamento, na qual forma-se um broto ou uma gêmula, né?
que se separa, ou por esporulação, que é a formação de esporos, né? Também pode ocorrer por germinação. A reprodução sexuada ela ocorre pela fusão de hifas haploides, formando uma hifa diploide, chamada de cariogamia. Essa hifa diploide ela divide por meiose, originando os esporos sexuais, que no caso dos zigomicetos são os zigósporos, no caso dos ascomicetos, os ascósporos, e no caso dos basidiomicetos são os basidiósporos. Os biólogos eles gostam de chamar de esporos sexuais para diferenciar do esporo germinativo, da reprodução assexuada. Por último, a gente vai falar um pouquinho sobre associações mutualísticas que os fungos fazem. Nós já comentamos sobre essas associações quando a gente falou sobre bactérias, quando a gente falou sobre as algas, e vamos repetir porque elas são muito importantes. O micorrizo ou as micorrizas, no caso, elas são associações entre raízes de plantas e os fungos. Mico é fungo e rizo é raiz, do grego. E os líquens são associações entre o fungo e algas ou cianobactérias. Em ambas as associações, o fungo fornece para esses seres vivos matéria inorgânica, que ele tem facilidade de processar do meio, porque ele tem enzimas muito fortes, né? E recebe em troca matéria orgânica, pode ser glicose, por exemplo. E com isso nós temos uma associação benéfica para os dois lados. E é isso aí, galera. Foi bom relembrar um pouco sobre as algas, sobre os protozoários e sobre os fungos. Tenham uma boa semana e bons estudos!